Está participando agora da terça-feira teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. Falaremos hoje sobre o outro irmão espiritual de Santa Teresinha, Maurice Bellier, seu nome francês. Esse foi o primeiro irmão dela. O padre Roland foi o segundo. Eu falei ontem, mas falei no episódio passado. Mas pela ordem de quem chegou à mão dela, primeiro foi Bellier, depois Roland. O Roland teve uma história mais longa, por isso eu me dediquei mais a ele. No entanto, o Bellier, ele, ainda seminarista, escreveu à priora do Carmelo que queria ter uma irmã espiritual. Ele ainda tinha, pelas normas da França, que servia o exército, antes de poder ingressar no seminário e poder partir para terras missionárias. Ele pertenceu à congregação dos chamados padres brancos, não brancos por causa da pele, mas brancos por causa do hábito que vestiam. Então ficaram conhecidos como padres brancos, mas eram missionários que partiam sobretudo para a África, sendo um país muito quente, como o nosso Brasil no Nordeste. Um hábito branco era mais conveniente para o calor intenso. Então, ele recebe do Carmelo, recebe esta carta e fica pensando, como é que nós vamos fazer? E então, ela é chamada para assumir novamente esse mesmo encargo. E olha o que ela diz. Meu primeiro sentimento foi um sentimento de alegria, que deu logo lugar ao temor. Eu vos expliquei, Madre bem-amada, que tendo já oferecido meus pobres méritos para um futuro apóstolo, acreditava não poder fazê-lo ainda nas intenções de outro, e que, aliás, havia muitas irmãs melhores do que eu que poderiam responder ao seu desejo. Todas as minhas objeções foram inúteis. Vós me respondestes que se podia ter vários irmãos. Então me perguntei se a obediência não poderia dobrar meus méritos. Vós me respondeste que sim, dizendo-me várias coisas que me faziam ver que eu precisava aceitar sem escrúpulo um novo irmão missionário. No fundo, madre, eu pensava como vós, e até visto que o zelo de uma carmelita deve abraçar o mundo, como dizia Santa Teresa de Jesus, a reformadora do Carmelo. Então espero que, com a graça de Deus, ser útil a mais de 2 missionários. E não poderei esquecer de rezar por todos, sem deixar de lado os simples padres, cuja missão às vezes é tão difícil de cumprir como a dos apóstolos que pregam aos infiéis. Olhe que visão esta moça tinha dentro do Carmelo. Ela dizia, claro, que aqueles que estão longe têm desafios especiais, mas eu não posso esquecer os padres simples, humildes, que estão nas aldeias, nas paróquias e às vezes escondidos, com tantas dificuldades, porque a eles também deve chegar o zelo de uma carmelita. Então, nas suas cartas para o padre Bellier, Santa Teresinha revela um lado que ela revelou em poucas cartas, o seu lado mais humano, mais emotivo. Aquilo, ela falava como uma irmã espiritual, mais do que como uma mestra da fé. Porque ela sentia que esse padre Bellier, pela história de vida dele, precisava de mais conforto, de mais apoio. Então ela se dedica exatamente a isso. Foi exatamente em setembro de 1897, mês da morte de Santa Teresinha, que ele partiu para a Algéria, na África. E, apesar disso, um irmão dado no final da sua vida, ele recebeu 11 cartas dela, mais do que o outro que demorou mais tempo, porque ele precisava mais e a madre lhe deu então licença de ela escrever com mais frequência pela necessidade dele. Esse chamado, ela vai continuamente lembrar. O zelo de uma carmelita
deve abraçar o mundo. Não só um número pequeno de pessoas, não só determinados ambientes, mas abraçar o mundo. Eu não estou no Carmelo para uma vida confortável, nem simplesmente para uma oração fervorosa e intensa, mas para trazer o mundo para dentro do Carmelo, a fim de que, abrasado no amor de Cristo, possa ser convertido. Então, há uma carta entre as 11 que ela escreveu a Bellier. No fim desta carta, ela diz uma frase que ficou muito célebre. Ela diz: eu não morro, eu entro na vida. Ele, lamentando que ela vai dizendo que ela está para morrer, sente que as forças estão se esgotando, que possivelmente será a sua última carta para ele, e então ele responde aflito que isso não deveria acontecer, etc. Ela diz: não, mas eu não morro, eu entro na vida. E junto de Deus eu poderei fazer mais por você na terra com sua missão do que eu aqui na terra com a minha vida humilde e escondida. É assim, amigos, amigas, que nós conhecemos assim de relance a vida desses dois missionários, um na África, outro na China, ambos irmãos espirituais de Santa Teresinha, Adolfo Roland, Maurício Bellier, que de alguma maneira miraculosa, misteriosa, encantadora, substituíram os dois irmãos de sangue que ela teve e que não puderam ser padres, mas que ela recebeu precisamente, sem pedir, recebeu como um dom de Cristo, como que agraciando-a com do seu espírito missionário, seu zelo missionário, para que eles fossem de fato seus irmãos e assim ela pudesse irradiar o seu espírito missionário para além das fronteiras. Rezemos a oração com a qual nós costumamos concluir os nossos episódios. Pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu, através da pequena via, a experiência do amor misericordioso, possais entrar no reino do céu, preparado para os pequeninos e humildes de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.